Vocês ficaram bem curiosos com a questão do Mercúrio retrógrado. Eu quero trazer bastante esse tipo de conteúdo pra cá, pra pegar mais ou menos ali o que é verdade, o que é engano. Há um tempo atrás eu estudava bastante astrologia, só que eu caí na nova era durante um tempo. E aí depois eu saí completamente, e aí hoje eu tô num equilíbrio tentando achar o que é, o que não é. Essa questão do Mercúrio retrógrado, mesmo naquela época eu sempre acreditei e continuei acreditando, mas eu não abordava aqui porque a intenção não era trazer um conteúdo mais embasado, mas agora eu vou trazer, tá? Mas basicamente é o seguinte, e o modelo que eu vou falar aqui é baseado no heliocentrismo, não tem como, porque é o modelo que os astrólogos utilizam. Então, pra gente entender, independente se você acredita no heliocentrismo ou na Terra plana, a questão é do calendário, aonde, na verdade, o calendário astronômico, né, aonde que estão os planetas. Então, o planeta, quando a gente fala Mercúrio retrógrado, é que o planeta Mercúrio ele está atrasado, ele está retrógrado de onde ele deveria estar em relação à questão do Sol, tá? E o que acontece? Acontece que Mercúrio é o planeta da comunicação. Então, quando ele está retrógrado, a comunicação fica retrógrada. Por quê? Porque sabemos que os planetas exercem influência eletromagnética na Terra, logo na gente, nos corpos, nos átomos, né? Então, existe uma interação. Então, quando esse planeta está retrógrado, de onde ele deveria estar, ele está atrasado. Então, ele é o planeta da comunicação, ele influencia nessa questão. Então, o que vai acontecer no mundo? As pessoas começam a sentir mais dificuldade em se comunicar, brigas acontecem com mais frequência, enganos, empresas, por exemplo, não fazem lançamentos nessa época, quem segue bastante o calendário, porque os projetos eles tendem a ficar mais dificultados, né? Porque essa comunicação entre as pessoas fica mais lenta, mais devagar, acontecem muitos erros, muitas falhas de sistema, aparelhos eletrônicos quebram, a tecnologia fica atrapalhada. Então, geralmente, no ano tem 3 Mercúrios retrógrados, né? E dura mais ou menos 3 semanas. E você tem, eu vou botar aqui o calendário para vocês esse ano, eu vou pegar aqui e coloco para vocês. Nesses períodos, você vai evitar fazer algumas coisas. Porém, o que acontece? Tem certas pessoas que sentem mais, tem outras que sentem menos. Se você é o tipo de pessoa que sente as energias do ambiente que você tá, sente as bad vibes, absorve muito essas coisas, geralmente você vai sentir mais a influência do planeta Mercúrio. Então, essas coisas que eu vou falar pra você, você tem que evitar mais, porque pra você vai incidir mais, tá? E uma outra coisa também, acerca dessa questão do Mercúrio retrógrado, é entender que a semana que é o Mercúrio retrógrado, você tem que entender que dias antes já começa a afetar e dias depois que acaba. Por exemplo, ontem acabou o Mercúrio retrógrado, mas a gente ainda vai sentir alguns dias aí ainda essa desaceleração e automaticamente começa a acelerar de novo. Vou colocar aqui pra vocês o que vocês devem fazer. A primeira coisa que você tem que pensar, não inicie novos projetos, novos contratos, não faça isso. Por quê? Porque nesse período a chance de dar problema de comunicação, a chance de dar problema de sistema é grande, tanto que as empresas evitam até fazer lançamentos nessas épocas, quem segue esses calendários, quem entende disso, porque tira e queda, vai acontecer alguma coisa que vai te dificultar mais ainda o seu projeto, tá? É uma época de desaceleração, então você também evita comunicações que são mais difíceis, entendeu? Então os problemas de relacionamento, familiar, eles tendem a aumentar. Então assuntos que são mais delicados você evita tocar nessa época, porque a chance de dar um problema muito grande é grande, tá? Todo mundo fica com os ânimos mais assim, muito sem paciência, digamos, tá? É uma época que você também revê suas posturas, se tem posturas muito rígidas, seus pensamentos negativos, você tem que melhorar isso. Você também conserta os equipamentos, verifica seu carro, coloca a capinha no seu celular, porque a tendência de quebrar a tela, de cair da sua mão é grande, né? Protege os equipamentos eletrônicos, dá curto-circuito nas coisas, então assim, tem que ficar mais atento para isso. E também tem coisas positivas, né? Na época de Mercúrio retrógrado, você tem que ver que geralmente é mais fácil você achar objetos que você tinha perdido, você pode reencontrar pessoas, amizades aparecerem novamente na sua vida, porque é uma reconexão também, né, com o seu eu, com Deus, com as coisas, então você tende a ficar mais espiritualizado também, você tende a ficar mais nostálgico, tá? Isso é muito automático. Tudo que estava meio que parado, você tende a relembrar, a refletir, então você começa a fazer novos estudos, né? Suas ideias antigas começam a vir à tona, você começa a querer melhorar o seu trabalho, mas aí você tem que entender, você tem que pensar sobre isso, mas não executar agora. Quando passar, você coloca em prática.
Vai nessa dica que dá certo. Olha que dúvida interessante eu recebi no direct. Vou responder nos próximos stories. Muito bom. Como que faz essa junção? Como é que é essa conexão entre acreditar na influência dos planetas e a nossa fé? Parece complicado, mas na verdade é bem simples. Vamos lá. Qual é a suma da criação? Quem é que criou os planetas? Deus. Quem é que criou todo o sistema que a gente vive? A Terra, o eletromagnetismo, Deus. Então ele está acima de toda a coordenação de tudo que acontece na nossa vida, por isso existe o destino, tá? Quando a gente entende a influência dos planetas, a gente está entendendo o modus operandi de Deus. Por quê? Porque ao criar os planetas, ele criou uma ordem física, né, de interação com o ser humano e assim ele coordena as operações. Então, não é o planeta que decide, é quem criou o planeta que colocou ele ali com uma função. Entendeu mais ou menos?